Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse jogador que muito torcedor do Remo especulou ele nas redes sociais, enfim, que poderia ser uma boa alternativa, que é o Luan Maddison. Você lembra dele? Apenas Luan, né? O menino maluquinho, ficou assim muito conhecido lá na sua boa passagem pelo Atlético Mineiro, principalmente na conquista da Copa Libertadores da América na temporada de 2013. Também foi campeão da Copa do Brasil em 2014 e diversos outros campeonatos estaduais. O Luan, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato recentemente no Mirassol, onde participou de apenas uma partida, no Campeonato Paulista, ainda lá no dia 7 de fevereiro. Entrou já nos acréscimos daquele confronto diante a Ferroviária. Ficou no banco de reservas na partida seguinte, no dia 11 de fevereiro contra o Red Bull Bragantino, e não sequer apareceu em mais nenhuma partida para a sequência do ano. Vai lembrar que o Campeonato Estadual encerrou ainda no mês de abril. Então, basicamente, quase 2 meses antes, do término da competição, ele rescindiu o seu contrato no Mirassol, onde tinha um vínculo até o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Pegando muita gente de surpresa, mas o segundo clube que ele faz isso, na temporada também de 2022, pelo meu Goiás. Inclusive eu tenho um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também. No ano passado, o Luan chegou no Goiás com uma grande expectativa, vindo da segunda divisão do campeonato japonês, e dessa mesma forma alegou alguns problemas pessoais e rescindiu seu contrato no Esmeraldino após 12 partidas, sem nenhum gol marcado e também nenhuma assistência. Vale lembrar que na Série A do Campeonato Brasileiro ele só participou de 2 ocasiões naquela temporada pelo Verdão, foi titular em 6 dos 12 jogos que ele fez em Goiânia. Outro ponto também para a gente trazer aqui. O Luan ele foi procurado pela diretoria do CSA, que nessa atual temporada, em 2023, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do canal do CSA Povão, ele fez ali uma boa cobertura a respeito desse assunto. Muito obrigado, abraço aí também para ele. Ele garantiu o seguinte: a diretoria do CSA chegou até a avançar nas negociações com o Luan, inclusive ele que é alagoano, poderia ter essa identificação no azulão, acabou não dando certo por conta o CSA desistiu do acordo após as contratações de outros dirigentes, para tocar ali o barco nas contratações para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acabou que o Luan ficou em segundo plano e não foi contratado. Entretanto, um ponto também importante: o CSA não deixou, no caso de contratar o Luan, por conta da parte financeira. Não foi isso, apenas uma escolha da equipe alagoana, que optou por não trazer o Luan, que já tinha um acerto muito bem encaminhado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Então não é impossível, por exemplo, a gente ver o Luan em outra equipe da Série B, como foi o Mirassol, da Série C, como no caso foi essa consulta, até mesmo podemos dizer uma proposta do CSA para contar com o jogador. Enfim, acho que poderia ser uma alternativa interessante. A questão é que o Luan meio que parecia desligado do futebol nas últimas temporadas, de 2022 para cá, ele sempre alegando alguns problemas familiares. Se colocar a cabeça em dia, o corpo, o físico também em forma, acho que pode ser um jogador que agrega, até porque não esquece, de jogar futebol do dia para noite. Enfim, no Goiás ele até demonstrou uma boa parte física. Não achava assim, não era aquele mesmo Luan com aquela intensidade dos anos ali de 2013, 2014, 2016, porém era sim um jogador refinado, com toque diferenciado. A questão que ela alegou, alguns problemas particulares da sua família, queria ficar mais próximo dos filhos também. Enfim, acabou rescindindo o contrato e só fechou com outra equipe. Vou até pegar aqui direitinho pra gente. Em 2022 ele deixou o Goiás justamente após um jogo contra o Atlético Mineiro. Até que foi bem naqueles 20 minutos finais que ele entrou no empate em 2-2. Foi no dia 30 de abril a última participação dele e ele só voltou a jogar agora em fevereiro de 2023, ou seja, ficou muito tempo fora. Nem sequer foi especulado, pelo menos o que eu pesquisei, não foi especulado em outras equipes do futebol nacional. E agora, de novo, no Mirassol, não conseguiu, mesmo fazendo uma pré-temporada, jogar com maior frequência, enfim, alegando alguns problemas particulares, mentais também ali, vai muito da cabeça do jogador, digamos, conciliar tudo isso, a família, enfim, um momento de pressão, obviamente, na responsabilidade de defender grandes equipes, isso é extremamente natural. Mas como falei, ele estando bem fisicamente, com a cabeça no lugar, é sim um jogador muito bom para a Série C do Campeonato Brasileiro, desde que, obviamente, o contrato também seja feito, digamos, de uma maneira produtiva, com um contrato de produtividade, iniciando com um salário mais baixo e, obviamente, ele desempenhando um bom futebol, sendo renovado automaticamente, Ele que já é bem rodado, se a gente pegar a sua idade, 32 anos, natural do interior de Alagoas, mas começou no Atlético Sorocaba, lá na temporada de 2009. Fez boas partidas ali na segunda divisão do Paulistão, na Série A1 também do Campeonato Paulista, e foi contratado pelo Basel, da Suíça, onde participou de um jogo. Voltou no Brasil em 2012, jogou muita bola com a camisa tanto do Atlético Sorocaba quanto também da Ponte Preta, quando foi negociado com o Atlético Mineiro, ficando no Galo de 2013 até o final do ano
de 2019, sem dúvida alguma um dos maiores ídolos da história recente da equipe de Belo Horizonte. Jogou em 2020 e 2021 no Vevari em Nagasaki, da segunda divisão do futebol japonês, 2022 no Goiás e em 2023 também no Mirassol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito do Luan, que já foi procurado por uma equipe, no caso o CSA, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que poderia ser uma alternativa para a gente imaginar, enfim, estudar essa possibilidade dele fechar com o Remo. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a situação inusitada no futebol brasileiro. Um dos artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Guilherme Bissoli, jogador de 25 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, tem contrato até dezembro de 2023 e em 2022 ficou ali entre os 5 maiores artilheiros da competição da primeira divisão, né, com a camisa do Avaí, marcando 14 gols durante toda a temporada. Atualmente ele não se transferiu para nenhuma equipe e como a janela de transferências no futebol brasileiro se encerrou no último dia 20 de abril, tanto na Série A quanto também na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou sem clube, né? Então está encostado lá no Furacão. No Atlético nessa atual temporada não participou de nenhuma partida, nem sequer ficou no banco de reservas, está 100% descartado nesse atual momento, né? Nesse atual cenário na diretoria do Furacão. E uma indicação lá do Emerson Júnior no seu Instagram, vou deixar aqui para vocês, né? Ele fez aí uma indicação para o CSA, já que o CSA tem uma boa afinidade com o Atlético Paranaense, principalmente com o Petraglia, e poderia, por exemplo, buscar o empréstimo do jogador, já que não poderá se transferir para equipes da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro até o dia 3 de julho, né, quando reabre, acho que é dia 2 de julho, se não estiver enganado, quando reabre a janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Então foi uma indicação aí do Emerson Júnior, peguei essa ideia dele e falei, pô, poderia ser uma boa opção também, se o CSA está na Série B, na Série C, né, do Campeonato Brasileiro, e poderia especular esse jogador para o Remo e também para o Paysandu, que buscam, né, esse jogador de referência ali dentro da grande área, principalmente, né, o Paysandu tentando se encaixar ainda até o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. Em relação aí ao seu contrato lá no Atlético Paranaense, ele tem vínculo até dezembro de 2023. Nesse momento não existe uma possibilidade de prorrogação. Talvez em um empréstimo até o final da temporada, o Furacão tenha esse interesse de prorrogar o seu contrato para não perder ele de graça ao final do ano. Porém, como o Guilherme Bissoli não vem sendo utilizado nos últimos anos lá em Curitiba, acredito que ele tenha um certo receio de prorrogar mais esse contrato no Atlético e não ser utilizado da mesma maneira, né? Fazer o mesmo cenário, destacar em outro clube do futebol brasileiro, retornar e ficar, entre aspas, preso, né, no Atlético Paranaense. Então, uma situação muito delicada, já foi especulado em vários clubes aqui do futebol brasileiro, como por exemplo no Vasco da Gama, foi a primeira equipe que demonstrou interesse no Guilherme Bissoli, né, após o seu bom campeonato brasileiro, ainda no ano passado. Até teve tratativas importantes, avançadas, da diretoria vascaína com o Atlético Paranaense, que naquele momento só falava em vender o jogador em definitivo, né? Não tinha essa de empréstimo, de pequena compensação financeira, nada disso. Queria vender 100% ali dos seus direitos para o Vasco da Gama, que até chegou a avançar nas tratativas, porém com a chegada do técnico, o Maurício Barbieri, né, emperrou o negócio e foi descartado. O Goiás, o time que eu torço, inclusive eu tenho um canal do Verdão, chama Goiás News, vou deixar o link aqui dele embaixo na descrição do nosso vídeo. O Goiás foi um outro que procurou o Guilherme Bissoli em pelo menos 2 oportunidades, porém resolveu esperar o Matheus Peixoto, que vinha de um processo de lesão, né, até essa definição de um outro camisa 9. Então o Guilherme Bissoli também foi descartado, recém-procurado também ali um pouquinho antes do término da janela de transferências, porém sem grandes avanços. O que eu posso trazer em relação a isso é que naquele momento que o Atlético Paranaense começou a pensar na hipótese de um empréstimo, gostaria sim de prorrogar o contrato do Bissoli por pelo menos mais uma temporada e o jogador não queria isso, né? Então foi sim especulado no Goiás e acabou não acertando por conta de já contar com centravantes dentro do seu elenco para a disputa da Série A. E também o Vitória, né? Foi outro clube que especulou o jogador. Segundo informações do canal do Canto Rubro Negro, ele não fechou com o Vitória por conta de um acerto com o Goiás. Porém, obviamente, né, o jogador não veio, né, para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Vitória, que também estava buscando um outro centroavante, com o término da janela de transferências, ficou impossibilitado
de contratar o Guilherme Bissoli. Uma situação assim inusitada, não lembro de casos recentes, né, disso, porque realmente um cara que é muito jovem, tem apenas 25 anos, 14 gols em uma Série A do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, que tem limitações financeiras, ainda é um número mais expressivo, né, do que seria simplesmente 14 gols pelo próprio Atlético Paranaense, por exemplo, né, sendo titular em uma Série A. Enfim, uma situação curiosa. Deve receber ali um salário próximo de 150, 120 mil reais mensais. Acredito que nesse momento, 100% encostado lá no Atlético Paranaense, não seria nenhum exagero falar, por exemplo, de um empréstimo dele com um pagamento de 50, até mesmo um pouquinho mais do que isso, do Furacão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!